5 de maio de 1945, Áustria. Um campo de horrores oculto é descoberto. Prisioneiros são forçados a carregar pedras enormes pela chamada Escada da Morte. No topo, fracos demais para continuar, eles são empurrados do penhasco. Esse era Mauthausen, e não era o único. Por toda a Europa, campos como Grossrosen, Ravensbrück e Neuengamme transformaram a fome, a doença e o trabalho incessante em uma execução em câmera lenta. Você conhece Auschwitz? Talvez já tenha ouvido falar de Treblinka, mas esses campos de extermínio esquecidos foram tão cruéis, tão horripilantes, e a história quase os apagou. Este documentário revela os campos de extermínio nazistas mais horríveis, dos quais você nunca ouviu falar, e o silêncio que os manteve ocultos. O paradoxo que impulsiona essa história é gritante. Como centros inteiros de extermínio, onde dezenas de milhares pereceram, puderam permanecer na obscuridade. Por que alguns nomes dominam a memória, enquanto outros desaparecem nas sombras? Para responder, vamos reconstruir como esses campos foram construídos, quem os administrava e como a ideologia colidiu com a necessidade militar, e então acompanhar o incômodo silêncio após 1945, quando a própria memória se tornou um território disputado. Nossa história começa não com o fim, mas com o Anschluss da Áustria, em 1938, e com uma pedreira destinada a se tornar um teatro de aniquilação. Julho de 1938, Áustria. Apenas 4 meses depois que os exércitos de Hitler cruzaram a fronteira austríaca, a construção começou nos arredores da tranquila cidade mercantil de Mauthausen, situada acima do Danúbio. Para os moradores locais, os caminhões e andaimes pareciam ser o início de um empreendimento industrial. Para a SS, era um projeto de aniquilação. O local foi escolhido deliberadamente. Aqui, enormes pedreiras de granito ofereciam pedra para a visão de Albert Speer de Germânia, a monumental capital que Hitler sonhava que sobreviveria até mesmo ao próprio Reich. Os prisioneiros forneceriam a mão de obra. Se eles morressem, o sistema chamava isso de eficiência. Desde o início, Mauthausen foi classificado como Stufe Terceis, a categoria mais severa de campo da SS. Em uma abreviação burocrática arrepiante, isso significava Rekur unerwünscht e retorno não desejado. Dachau era de grau 1, Buchenwald de grau 2. Somente Mauthausen estava no grau 3. Não um lugar de reeducação, mas de destruição calculada. O projeto do campo refletia esse propósito. Cercado por grossas muralhas e torres de granito, assemelhava-se a uma fortaleza medieval. No interior, fileiras de barracões de madeira se estendiam ao longo de caminhos enlameados. No centro, erguia-se a pedreira, com sua escadaria mergulhando profundamente na pedra. Os prisioneiros carregavam blocos escada acima, pelos degraus da morte, 186 degraus irregulares que feriam os pés descalços. Os guardas forçavam corridas. Um tropeço podia arrastar outros junto. Às vezes, promoviam competições sádicas, como ver quem conseguia carregar a pedra mais pesada. Os perdedores eram lançados do penhasco que as SS apelidaram de Fallschirmspringerwand, a parede do paraquedista. No início, os prisioneiros eram austríacos, comunistas, socialistas, sindicalistas e intelectuais que haviam se oposto ao regime nazista. Logo, juntaram-se a eles alemães rotulados como criminosos ou antissociais. Em 1939, transportes trouxeram republicanos espanhóis. Sobreviventes da Guerra Civil que haviam fugido de Franco, apenas para serem capturados na França e entregues à Gestapo. Em 1940, judeus, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová e, eventualmente, prisioneiros de guerra soviéticos lotavam os barracões. Um prisioneiro espanhol mais tarde lembrou, em uma carta contrabandeada: "Lutamos contra Franco. Cruzamos os Pirineus fugindo, achamos que tínhamos escapado, agora empilhamos pedras para Hitler."
A pedreira nos devora tão certamente quanto as balas. O comandante do campo era Franz Sierrais, um empresário fracassado que encontrou seu lugar nas fileiras da SS. Robusto e inseguro, ele compensava isso com crueldade. Seus discursos terminavam com uma mentira. Arbeit ist der einzige Weg zur Freiheit. O trabalho é o único caminho para a liberdade. No estágio 3, o trabalho era o caminho para a morte. Em 1940, o sistema se expandiu. Subcampos surgiram por toda a zona rural. Gusen 1, 2 e 3. O objetivo deles era escavar as encostas, abrindo túneis para fábricas subterrâneas de armas. Os prisioneiros trabalhavam em meio à poeira sufocante e à escuridão. Desabamentos eram ocorrências comuns. As taxas de mortalidade eram tão altas que empresas alemãs exigiam repetidamente novos transportes para manter a produção. Os números contam a história. Em Gusen, só em um deles dezenas de milhares morreram. Em Gusen 2, inaugurado em 1944, a expectativa de vida dos recém-chegados era medida em semanas. Um diário foi posteriormente recuperado de Mauthausen. Capturou a futilidade. Construímos motores com mãos que tremiam. As peças caíram. Eles se despedaçaram. Eles nos bateram por termos quebrado as botas. Eles trouxeram peças novas e nós as quebramos novamente. Não por escolha própria, mas porque nossas mãos deixaram de obedecer. Mauthausen não foi um caso isolado. Em toda a Europa ocupada, surgiu uma rede de campos sob o mesmo princípio. Aniquilação pelo trabalho. Grossrosen, 1940. Localizado na Baixa Silésia, começou como um acampamento satélite de Sachsenhausen antes de se tornar um acampamento independente. Em seu âmago, encontrava-se outra pedreira de granito. Os prisioneiros trabalhavam sem luvas nem botas, com as mãos feridas na pedra, enquanto o congelamento consumia seus dedos no inverno. Os guardas os conduziram até que desmoronassem e então os substituíram por novos veículos de transporte. Em 1944, Grossrosen controlava quase 100 subcampos. Fornecimento de trabalho forçado para fábricas têxteis, fábricas de munições e fábricas de produtos químicos. Uma sobrevivente polonesa escreveu após a guerra: disseram-nos que a pedra era eterna. Não éramos. A pedra sobreviveu a todos nós. Ravensbrück, 1939. O único acampamento de grande porte construído especificamente para mulheres. Localizado a 90 quilômetros ao norte de Berlim, o complexo expandiu-se de um único edifício para um vasto sistema que abrigou mais de 130 mil mulheres durante a guerra. Os prisioneiros incluíam resistentes poloneses, partisãs franceses, judeus deportados após a revolta do gueto de Varsóvia e até mesmo crianças. Eles trabalhavam em salões de costura, produzindo uniformes e paraquedas para a Wehrmacht. Alguns foram submetidos a experimentos médicos, infecções deliberadas, transplantes ósseos, testes de medicamentos. Outros foram esterilizados. No início de 1945, à medida que o número de prisioneiros ultrapassava a capacidade, a SS instalou uma câmara de gás próxima ao crematório. Neuengamme, 1938. Perto de Hamburgo, explorava-se jazidas de argila para a produção de tijolos. Himmler sonhava em usar seus tijolos para reconstruir Hamburgo como uma cidade nazista modelo. Posteriormente, Neuengamme expandiu-se para mais de 80 subcampos, forçando os prisioneiros a construir abrigos para submarinos, peças para foguetes V2 e armamentos. Ao final da guerra, mais de 40 mil pessoas haviam morrido ali. Cada um desses campos era mortal à sua maneira, mas também eram deliberadamente menos visíveis do que Auschwitz. Nenhum local isolado carregava o mesmo peso simbólico. Em vez disso, formavam uma rede de morte escondida à vista de todos, ligada às economias e indústrias locais. O paradoxo era evidente. Hitler sonhava com um império e poupava cidades monumentais. No entanto, sua força de trabalho era consumida mais rápido do que podia produzir. Engenheiros da Messerschmitt
reclamavam amargamente que trabalhadores famintos não conseguiam montar aeronaves confiáveis. Os marinheiros solicitaram melhores rações para manter a produção estável. A SS os ignorou. Ideologia. O desejo de destruir inimigos subhumanos superou a lógica. Entretanto, o mundo exterior ouviu fragmentos. Em 1941, a resistência polonesa relatou que o Monthausen era um Vernichtungslager, um campo de extermínio. Em 1942, diplomatas suecos receberam depoimentos sobre os experimentos de Ravensbrück, mas as autoridades aliadas frequentemente rejeitavam esses relatos como exagerados ou não confirmados. A SS, por sua vez, acreditava que o segredo os protegeria. Himmler declarou em 1940: "O mundo nunca precisa saber o que acontece aqui." Mas o segredo não conseguiu conter a escala. À medida que a guerra se expandia, o sistema de campos também crescia. Em 1941, com a Operação Barbarossa, milhões de prisioneiros soviéticos invadiram o Reich. Campos como Mauthausen, Grossrosen e Ravensbrück ficaram sobrecarregados com o influxo. Seus muros não conseguiam conter a maré humana. E assim, o sistema se intensificou. As rações de fome diminuíram. Os barracões ficaram superlotados. As horas de trabalho se estendiam pela noite. A mortalidade aumentou tão rapidamente que a SS registrava as mortes não por nome, mas por marcas de contagem. Naquele verão de 1941, a lógica do extermínio se consolidou. Os campos, antes instrumentos de repressão, tornaram-se máquinas de extermínio. A rede esquecida estava agora totalmente operacional, e seu próximo capítulo seria escrito com sangue, à medida que a Frente Oriental entregava milhões mais ao seu alcance. 22 de junho de 1941. Ao amanhecer, a Wehrmacht cruzou para dentro da União Soviética. A Operação Barbarossa havia começado. Em poucos dias, exércitos soviéticos inteiros desmoronaram. Filas de prisioneiros magros, exaustos, descalços, se estendiam pelas estradas. Ao final de 1941, mais de 3 milhões de soldados do Exército Vermelho estavam nas mãos dos alemães. Mas para Hitler, esses homens não eram soldados. Eles eram sub-humanos. Eles não mereciam as proteções da Convenção de Genebra. Eles eram, nas palavras do general Feldmarechal Wilhelm Keitel, feras bolcheviques. Então surgiu a pergunta: o que fazer com eles? Para a liderança nazista, a resposta era clara. Eles seriam usados e destruídos nos campos. Mauthausen, outono de 1941. Transportes chegavam quase diariamente. Trens lotados de prisioneiros soviéticos chegavam à estação. Sobreviventes lembravam-se de descer para um mundo diferente. Uma fortaleza de granito, uma pedreira se abrindo abaixo, guardas gritando ordens em uma língua que muitos não entendiam. Os recém-chegados eram empurrados para barracões já superlotados. Colchões de palha feitos para um eram divididos por 5. A fome começou imediatamente a atormentar. A ração padrão: algumas centenas de gramas de pão, sopa rala e café de substituto. Para homens acostumados às rações da linha de frente, a fome chegou rapidamente. Em poucas semanas, milhares estavam mortos. Alguns desabaram nos degraus da pedreira. Outros congelaram durante a chamada, forçados a ficar de pé por horas em uniformes finos, com a neve encharcando seus pés. Um prisioneiro soviético, que mais tarde escapou, lembrou: "Pensávamos que o cativeiro significava sobrevivência. Mas o campo era pior do que o campo de batalha. Pelo menos na linha de frente, um homem podia morrer com uma arma na mão." Gross-Rosen, inverno de 1941. Aqui, o influxo foi ainda mais catastrófico. A pedreira tornou-se um cemitério. Os guardas forçaram os prisioneiros de guerra soviéticos a quebrar pedras com as próprias mãos. As temperaturas caíam abaixo de 0. A maioria não tinha casacos, nem luvas, nem sapatos.
Um relatório da SS, em dezembro de 1941, afirmava com frieza burocrática: dos 10.000 russos recebidos, menos de 2.000 permaneciam capazes de trabalhar. Essa expressão, capaz de funcionar, tornou-se a única medida da vida. Os restantes foram descartados, abatidos à beira da pedreira e deixados para morrer de exposição ao frio. Os prisioneiros deram a Gross-Rosen uma reputação em toda a Polônia ocupada. Ser enviado para lá era considerado uma sentença de morte. Ravensbrück, 1941. Embora fosse um acampamento feminino, a enchente também chegou aqui. Mulheres soviéticas capturadas em combates de guerrilha, combatentes da resistência polonesa e mulheres judias de famílias deportadas lotaram os barracões. As tarefas delas eram diferentes. Costurar uniformes, tecer tecidos, produzir paraquedas. Mas a lógica era idêntica. Extermínio pelo trabalho. Uma sobrevivente mais tarde recordou: sentávamos nas máquinas de costura até nossos dedos sangrarem. Eles nos mandavam costurar mais rápido ou seríamos substituídas. Ser substituída significava a câmara de gás, embora no início não acreditássemos que tal lugar existisse. A superlotação foi instantânea. O campo foi construído para 2.000 pessoas, mas em 1942 já abrigava mais de 10.000. A higiene entrou em colapso. Tifo e disenteria se espalharam rapidamente pelos blocos. A SS reinterpretou esses horrores como racionalidade econômica. Oswald Pohl, chefe do escritório econômico principal da SS, circulou uma diretriz: é melhor deixá-los trabalhar até a morte do que mantê-los improdutivos. Essa política, o extermínio pelo trabalho, tornou-se doutrina oficial. Ela se aplicava não apenas aos judeus, mas também a prisioneiros de guerra soviéticos, poloneses, ciganos, espanhóis e inúmeros outros. As empresas se associaram com entusiasmo. A Siemens exigiu trabalhadoras do campo de Ravensbrück. A Messerschmitt expandiu túneis subterrâneos em Mauthausen. A Krupp solicitou prisioneiros de Gross-Rosen para uso em suas fábricas de armamentos. Mas a contradição persistia. As empresas queriam produtividade. A SS queria o extermínio. O resultado era uma porta giratória. Os prisioneiros trabalhavam até desmaiar, sendo então substituídos por novos transportes. Um prisioneiro tcheco em Gross-Rosen lembrou: as máquinas paravam porque os homens já não conseguiam mais levantar os braços. Então vinham novos homens, e o ciclo começava novamente. A vida cotidiana nesse período era marcada por extrema crueldade. Em Mauthausen, prisioneiros de guerra soviéticos eram forçados a brincar de jogos. Os guardas os alinhavam na beira da pedreira e gritavam: paraquedistas, pulem! Os homens eram empurrados do penhasco, seus corpos se despedaçando nas rochas abaixo. Em Ravensbrück, mulheres eram submetidas a experimentos. Cirurgiões infectavam deliberadamente feridas com bactérias para testar medicamentos à base de enxofre. Outros perfuravam ossos para simular ferimentos de batalha. As sobreviventes mais tarde se autodenominaram Kaninchen, os coelhos. Em Gross-Rosen, os guardas encenavam punições fazendo os prisioneiros carregarem pedras em círculos até desmaiarem. Aqueles que caíam eram espancados ou mortos a tiros. Esses atos não eram exceções, eram rotinas diárias. Em 1942, a mortalidade havia se tornado tão extrema que observadores externos começaram a perceber. Relatórios chegaram à Suécia descrevendo experimentos em Ravensbrück. A resistência polonesa contrabandeou informações sobre os degraus da pedreira de Mauthausen. Na Suíça, circulavam rumores de que prisioneiros de guerra soviéticos estavam sendo sistematicamente mortos de fome, mas autoridades aliadas frequentemente descartavam tais relatos. O Ministério das Relações Exteriores britânico observou no final de 1942 que os relatos eram difíceis de confirmar e pareciam exagerados. O paradoxo estava completo. Os nazistas acreditavam que o sigilo era absoluto. Os
Os aliados achavam a verdade inacreditável. Entre esses equívocos, centenas de milhares desapareceram. O fluxo de prisioneiros também mudou a psicologia dos campos. A princípio, a sobrevivência parecia estar ligada ao trabalho. Os prisioneiros acreditavam que, ao cumprir as cotas, poderiam viver mais um dia. Depois de 1941, essa ilusão se desfez. Um sobrevivente soviético de Mauthausen escreveu em suas memórias: "Não sonhávamos mais com a liberdade, sonhávamos com pão." O trabalho não significava vida. O trabalho significava um dia a menos antes da morte. Até mesmo a solidariedade tornou-se frágil. Espanhóis em Mauthausen compartilhavam comida e sussurravam canções de Madrid. Poloneses em Grossrosen formaram comitês secretos. Mulheres em Ravensbrück trocavam cartas escondidas na lavanderia. Mas a enxurrada de novos prisioneiros, famintos e doentes, sobrecarregou essas redes frágeis. No final de 1942, a mortalidade nos campos disparou. Só em Mauthausen, mais de 30.000 haviam perecido. Grossrosen registrou números semelhantes. O número de mortos em Ravensbrück aumentava a cada transporte, e mesmo assim, a SS exigia mais. Mais prisioneiros, mais produção, mais aniquilação. Essa lógica atingiu seu ápice em janeiro de 1942, em uma casa em Wannsee, Berlim. 15 oficiais nazistas se reuniram para coordenar a solução final. A partir desse momento, a rede esquecida de campos deixou de ser um instrumento secundário de repressão. Fez parte do próprio Holocausto. A máquina da morte estava prestes a se intensificar. 20 de janeiro de 1942, Berlim. Wannsee. Em uma vila com vista para um lago congelado, 15 oficiais nazistas se reuniram em torno de uma mesa polida. Serviram-se café e acenderam-se charutos. A reunião durou pouco mais de 90 minutos. Seu desfecho definiria o destino de milhões. Reinhard Heydrich, com calma e precisão, apresentou a solução final para a questão judaica: deportação, segregação e extermínio. O Reich já haviam experimentado fuzilamentos em massa no leste, a morte por inanição de prisioneiros soviéticos e campos de trabalhos forçados. Agora, esses métodos seriam integrados em um único sistema. Os nomes que dominam a memória, Auschwitz, Treblinka, Sobibor, surgiram diretamente desse plano. Mas a rede dos chamados campos secundários, locais como Mauthausen, Grossrosen, Ravensbrück e Neuengamme, também foi remodelada pela diretiva. Eles deixaram de ser simplesmente centros de punição. Eles se tornaram instrumentos de extermínio, disfarçados de campos de trabalho forçado. Mauthausen, 1942. A pedreira continuou sendo fundamental, mas sua função mudou. Os prisioneiros ainda eram levados para cima pelos 186 degraus de pedra. Ainda eram forçados a carregar blocos até que desabassem. Mas agora, o campo instalou uma pequena câmara de gás no porão do crematório. Inicialmente, era utilizado para estreias da PO soviética, sendo considerado impróprio para o trabalho. Mais tarde, judeus deportados da Eslováquia, Grécia e Itália chegavam diretamente para serem gaseados. O hospital do campo, conhecido amargamente como Revere, tornou-se outro instrumento de morte. Médicos injetavam fenol nos corações dos doentes ou os deixavam morrer de fome sob o pretexto de tratamento. Sobreviventes recordaram o processo de seleção. Um olhar do médico, um aceno de cabeça, e os condenados eram levados para a câmara. Um prisioneiro austríaco mais tarde testemunhou: "O cheiro nos dizia o que havia acontecido. As chaminés falavam quando as palavras não conseguiam." Grossrosen, 1942 a 1943. Aqui, a expansão foi implacável. Durante o dia, a pedreira devorava homens, enquanto à noite, os quartéis ficavam lotados. Mas o acampamento também se tornou um centro de distribuição. De Grossrosen,
Os prisioneiros foram enviados para quase 100 campos satélites, fábricas têxteis e fábricas de produtos químicos. E minas. Cada local era letal. Os detentos apelidaram um satélite de moinho de ossos, enquanto o outro, escavado em túneis para peças de foguetes V2, ficou conhecido como a cova subterrânea. Os oficiais da SS interpretaram isso como uma racionalização. Em uma diretiva de 1943, Oswald Poe escreveu: "Todo prisioneiro deve ser levado ao limite da resistência. Os inaptos devem ser eliminados sem custos desnecessários." A linguagem utilizada foi fria. A realidade foi a morte em massa. Ravensbrück, 1942 a 1944. Com o aumento das deportações, o campo de acolhimento de mulheres ficou muito além da sua capacidade. Resistentes poloneses capturados após a revolta do gueto de Varsóvia. Mulheres francesas acusadas de auxiliar a resistência. Mulheres judias de toda a Europa, inclusive crianças. As oficinas de alfaiataria funcionavam dia e noite, produzindo uniformes, casacos e paraquedas. O trabalho era interminável. 12, 14, às vezes 16 horas. A desnutrição era crônica. Guardas espancavam as mulheres que vacilavam nas máquinas. Mas o aspecto mais notório de Ravensbrück tornou-se seus experimentos. Um grupo de jovens polonesas, mais tarde conhecidas como as Lapins, as coelhas, foi selecionado para operações. Cirurgiões cortavam suas pernas, infectando deliberadamente as feridas com bactérias, inserindo lascas de vidro ou madeira, ou removendo ossos para testar técnicas de transplante. Uma sobrevivente recordou: "Andávamos de muletas, com as ataduras encharcadas de sangue. Não fomos tratadas como mulheres ou como seres humanos, mas como coisas a serem testadas." Poucas sobreviveram. Aquelas que sobreviveram carregaram cicatrizes para o resto da vida. Em 1944, à medida que os números aumentavam, a SS construiu uma câmara de gás próxima ao crematório. Milhares de mulheres foram enviadas para lá nos meses finais. Em Hamburgo, Neuengamme expandiu-se para um complexo gigantesco com mais de 80 subcampos. Prisioneiros cavavam argila para tijolos, construíam abrigos para submarinos e montavam cápsulas de aeronaves. Rações de fome e disciplina brutal mataram milhares. Em abril de 1945, com a aproximação dos aliados, milhares de prisioneiros foram colocados em navios na Baía de Lübeck. Aviões britânicos, sem saber quem estava a bordo, bombardearam as embarcações. Quase todos morreram. Foi uma das últimas tragédias do sistema de campos. Em 1943, a contradição dentro do sistema nazista atingiu seu auge. A indústria alemã exigia resultados. Empresas como Messerschmitt, Siemens e Krupp faziam constantes reclamações sobre a queda de produtividade. Os trabalhadores, argumentavam eles, estavam fracos demais para cumprir as metas. Um engenheiro da Messerschmitt escreveu: "Os motores reprovam na inspeção. Os prisioneiros desabam nas máquinas. Isso é insustentável." A resposta da SS era assustadoramente consistente. Novos transportes. Os prisioneiros eram tratados como unidades de trabalho substituíveis, uma esteira de vidas humanas. Um prisioneiro tcheco em Gross-Rosen descreveu de forma simples: "Não éramos homens. Éramos ferramentas. Ferramentas para serem quebradas e depois descartadas." Em Mauthausen, as manhãs começavam com a chamada no pátio gelado. Os prisioneiros ficavam de pé por horas, às vezes como punição, às vezes simplesmente porque os guardas escolhiam contar e recontar. Depois vinha a marcha até a pedreira ou até os túneis. Trabalhar até o anoitecer, uma concha de sopa rala, uma crosta de pão, desabar na palha, infestações de piolhos, sussurros de desespero. Em Ravensbrück, as mulheres trabalhavam em oficinas de costura sob luzes fortes. O ritmo das máquinas era constante. Algumas costuras foram sabotadas deliberadamente, uma forma oculta de resistência. Se fossem apanhados, o castigo era imediato.
espancamentos, transferência para o bloco de punição ou seleção para a cela. Em Gross Rosen, o som era de pedra. Picaretas tilintando, botas rangendo, gritos dos guardas. Homens empurravam carroças de granito até que estas cedessem sob o peso. Aqueles que caíam com muita frequência eram fuzilados no local onde estavam. Além de serem locais de trabalho forçado, os campos se tornaram laboratórios de crueldade. Em Mauthausen, os prisioneiros eram forçados a inalar gases venenosos para estudar seus efeitos. Os médicos registravam os resultados meticulosamente, como se fossem estudos médicos e não assassinatos. Em Ravensbrück, experimentos de esterilização tinham como alvo mulheres ciganas, com raios X e cirurgias deixando muitas mutiladas. Em Gross Rosen, os guardas usavam prisioneiros para praticar com baionetas, ou encenavam execuções como exercícios de treinamento. Essas atrocidades não eram aleatórias. Elas eram sistematizadas, documentadas e integradas à máquina de morte. Ainda assim, mesmo aqui, faíscas de resistência persistiam. Em Mauthausen, prisioneiros espanhóis, liderados por Francisco Boy, contrabandearam negativos do laboratório fotográfico da SS. Essas imagens mais tarde serviriam como prova nos julgamentos de Nuremberg. Em Ravensbrück, mulheres nas salas de costura enfraqueciam deliberadamente as costuras, garantindo que os uniformes da Wehrmacht se desfizessem no campo de batalha. Outras contrabandeavam bilhetes em cestos de roupa, levando notícias para o mundo exterior. Em Gross Rosen, prisioneiros formaram grupos clandestinos para compartilhar restos de comida e preservar o moral. Uma sobrevivente lembrou: uma casca de pão dividida entre 4 não era muito, mas era a prova de que ainda éramos humanos. Em 1943, a máquina da morte estava em pleno funcionamento. Campos por toda a Europa ocupada, famosos e esquecidos, foram sincronizados no Holocausto. As deportações aumentaram. Trabalho forçado e aniquilação fundiram-se em um único processo. Mas, à medida que o sistema atingia seu auge, a própria guerra mudou de rumo. Stalingrado havia caído. O Exército Vermelho avançava para o oeste. Bombardeiros aliados castigavam as cidades alemãs. Os campos enfrentavam um novo dilema. Deveriam os prisioneiros ser preservados para manter a produção ou aniquilados para evitar a libertação? A SS, fiel ao seu padrão, perseguiu ambos os objetivos simultaneamente. Uma contradição impossível que empurraria o sistema para o colapso. O próximo capítulo conta a história dessa contradição e das ilusões que a sustentaram mesmo quando o Reich começou a ruir. 1,944. A maré da guerra havia virado. No leste, o Exército Vermelho avançou pela Ucrânia e invadiu a Polônia. No oeste, as tropas aliadas desembarcaram na Normandia. Cidades alemãs foram incendiadas por bombardeios. O Reich estava encolhendo. E, paradoxalmente, o sistema de campos de concentração expandiu-se. Mauthausen cresceu e se tornou um vasto complexo com mais de 40 subcampos. Gross Rosen estendia-se por toda a Silésia, controlando quase uma centena de estados. Ravensbrück ficou superlotada, abrigando mulheres deportadas após a revolta de Varsóvia. Neuengamme expandiu-se e tornou-se uma extensa rede ligada a estaleiros e fábricas de armamentos. Por que expandir quando a derrota se aproximava? A resposta residia em duas ilusões conflitantes. Albert Speer, ministro de armamentos de Hitler, pressionou Himmler e a SS para maximizar a produção. Ele argumentava que cada prisioneiro trabalhando era mais uma bala, mais uma aeronave, mais uma arma para prolongar a guerra. Speer escreveu em um memorando de 1944: sem trabalho forçado, nossa indústria não pode atender às demandas. É essencial preservar os prisioneiros para uso produtivo. Fábricas foram escavadas profundamente nas montanhas. Gusen II, em Mauthausen, tornou-se um labirinto de túneis, onde prisioneiros montavam motores de aeronaves em meio a uma poeira sufocante. Em Gross Rosen, fábricas têxteis produziam uniformes sob supervisão dos guardas. Os salões de costura de Ravensbrück
Funcionavam dia e noite. Mulheres se curvavam sobre as máquinas até que seus dedos se abrissem em feridas. A demanda era interminável. As cotas aumentavam mesmo com a diminuição das rações de comida. Ao mesmo tempo, Himmler seguia a política oposta. Ele ordenou assassinatos em massa, convicto de que a erradicação de judeus, ciganos e inimigos políticos garantiria a pureza racial do Reich, mesmo em caso de derrota. Em Ravensbrück, uma câmara de gás foi construída no início de 1944. Milhares de mulheres, judias, polonesas, membros da resistência, foram enviadas para lá quando consideradas inaptas para o trabalho. Monthausen. A câmara de gás estendia-se ao lado dos degraus da pedreira, complementando a aniquilação pelo trabalho forçado com o extermínio direto. Gross-Rosen também expandiu sua capacidade de extermínio à medida que as deportações da Hungria trouxeram dezenas de milhares de judeus para seu alcance. A contradição era gritante: preservar a mão de obra ou destruí-la. Na prática, a SS escolheu ambos. Os prisioneiros viviam com as consequências dessas ordens conflitantes. Eles eram forçados a cumprir cotas impossíveis e, em seguida, punidos. Quando o colapso tornava as cotas inatingíveis, um prisioneiro tcheco em Gross-Rosen recordou: construíamos motores que éramos fracos demais para levantar. Deixávamos cair as peças e eles nos espancavam. Eles gritavam por mais produção enquanto deixavam passar fome os homens que a realizavam. Em Ravensbrück, as mulheres se lembravam de desmaiar em suas máquinas de costura. Os guardas jogavam água sobre elas, davam tapas em seus rostos e as mandavam voltar ao trabalho. Aquelas que não conseguiam continuar eram enviadas para a câmara de gás. Em Mauthausen, prisioneiros nos túneis inalavam poeira de pedra tão densa que respirar se tornava um tormento. Muitos desabavam, com os pulmões se enchendo de líquido. Ainda assim, os guardas gritavam por mais produção. A indústria reclamava constantemente. Siemens implorava por trabalhadores mais saudáveis. A Messerschmitt alertava que o número de sabotagens e erros estava aumentando, mas a SS se agarrava à sua política de aniquilação. Novos transportes sempre chegavam para substituir os mortos. Em meio a essa loucura, os atos de resistência se multiplicaram. Em Mauthausen, prisioneiros espanhóis organizaram comitês secretos. Eles contrabandeavam comida, compartilhavam informações e sabotavam a produção. Motores eram lixados até ficarem finos demais, costuras deixadas frágeis. Um prisioneiro mais tarde testemunhou: não podíamos lutar com rifles, mas lutamos com nossas mãos, com cada peça quebrada que deixávamos para trás. Em Ravensbrück, as mulheres criaram métodos de resistência. Elas sabotavam uniformes, costuravam mensagens nas roupas e contrabandeavam cartas através da lavanderia enviada para fora do campo. No bloco médico, as coelhas polonesas que haviam sobrevivido a experimentos recusaram-se a permanecer em silêncio, documentando seus ferimentos e testemunhando umas às outras. Mesmo pequenos atos carregavam significado. Compartilhar pão, ensinar canções, sussurrar orações. Esses gestos sustentavam a humanidade em um sistema projetado para apagá-la. Dentro da liderança nazista, as contradições se aprofundaram. Speer continuava exigindo eficiência. Himmler oscilava entre o extermínio e a negociação. Ele começou sondagens secretas com potências ocidentais, imaginando que campos cheios de prisioneiros poderiam ser usados como moeda de troca diplomática. Em fevereiro de 1945, Joseph Goebbels anotou em seu diário: os campos permanecem ordeiros. O inimigo não descobrirá o quadro completo. Suas palavras revelam a ilusão final, de que os crimes poderiam ser ocultados, de que o segredo e a destruição impediriam a responsabilização. Para aqueles dentro do arame farpado, rumores sobre o avanço dos aliados traziam uma esperança frágil. Alguns sussurravam sobre a libertação, outros descartavam isso como fantasia. Um sobrevivente de Mauthausen lembrou: pensávamos que a liberdade era um conto de fadas, mas mesmo assim o contávamos. Acreditar nisso era sobreviver mais uma noite.
Em Ravensbrück, mulheres cantavam baixinho em polonês e francês, canções de resistência que os guardas nem sempre compreendiam. Em Grossrosen, prisioneiros gravavam iniciais nas paredes da pedreira, pequenas inscrições de existência. Mesmo no desespero, resistiam ao aniquilamento com a memória, com palavras, com o simples ato de sobreviver mais um dia. No final de 1944, o Reich estava encurralado. O Exército Vermelho avançou pela Polônia. Os aliados cruzaram o Reno. Campos próximos à linha de frente foram evacuados. Seus prisioneiros enviados para o oeste em marchas da morte. Mas Mauthausen, Grossrosen, Ravensbrück e Neuengamme ainda funcionavam. Suas chaminés ainda fumegavam. Suas pedreiras ainda ecoavam. Seus salões de costura ainda retiniam. As ilusões concorrentes, trabalho como salvação, aniquilação como necessidade, puxavam o sistema em direções opostas. Na verdade, ambos os caminhos levavam apenas ao colapso. O próximo capítulo revelaria o ponto de ruptura, a liquidação dos campos, o caos das marchas da morte e as últimas semanas desesperadas antes da libertação. Janeiro de 1945. A neve cobria a paisagem polonesa quando o Exército Vermelho entrou em Auschwitz. Soldados soviéticos encontraram armazéns abarrotados de sapatos, pilhas de cabelo humano, fornos ainda quentes. As imagens correram o mundo. Mas Auschwitz não era o único campo. Mais a oeste, os complexos de Mauthausen, Grossrosen, Ravensbrück e Neuengamme ainda estavam em funcionamento. Para eles, a palavra libertação ainda parecia distante. A derrota da Alemanha era inevitável. As cidades estavam em ruínas e a frente de batalha desmoronava. E, mesmo assim, os campos viveram suas semanas mais mortais. Com os exércitos inimigos se aproximando, Himmler enviou diretrizes deliberadamente vagas: evacuar os prisioneiros, destruir as evidências. Na prática, isso significava marchas da morte. A SS começou a esvaziar os campos no leste e a mover os prisioneiros para o coração do Reich. Trens superlotados avançavam lentamente, parando repetidas vezes devido aos bombardeios dos aliados. Muitos morreram antes mesmo de chegar ao destino. De Grossrosen, cerca de 40.000 homens foram forçados a marchar em colunas que caminhavam por dias na neve, sem comida ou água. Aqueles que caíam eram executados à beira da estrada. Um sobrevivente escreveu mais tarde: a estrada estava coberta de corpos. Cada passo era um enterro. De Ravensbrück, milhares de mulheres foram forçadas a marchar em direção ao norte da Alemanha. Algumas receberam pão de fazendeiros que desafiaram a SS. Outras foram afastadas com medo ou indiferença. Na Áustria, Mauthausen tornou-se um destino final de último recurso. Transportes chegavam de outros campos evacuados. Auschwitz, Grossrosen e Sachsenhausen, o complexo já superlotado transbordava. Barracões construídos para 300 homens abrigavam mais de 1.000. A fome tornou-se absoluta. Os doentes jaziam no chão, infestados de piolhos, sem nenhum remédio. As latrinas transbordavam, espalhando tifo. O comandante Franz Serrais continuava emitindo ordens, mas a disciplina estava desmoronando. Alguns guardas desertaram, outros ficaram ainda mais brutais, espancando prisioneiros por frustração diante da derrota. Em abril de 1945, um transporte de judeus húngaros foi enviado diretamente para a câmara de gás. Apesar do colapso militar, as mortes continuaram. No início de abril, o campo feminino abrigava mais de 40.000 prisioneiras, muitas recém-chegadas das evacuações. A fome era tão extrema que algumas mulheres comiam grama e casca de árvore. A câmara de gás funcionava quase diariamente. Um guarda mais tarde relembrou em tribunal: as ordens eram claras: reduzir a população antes que o inimigo chegasse. Em 30 de abril, a SS abandonou o campo. Quando o Exército Vermelho entrou em 2 de maio, encontrou milhares de mulheres ainda vivas,
de pé entre os mortos. Em fevereiro de 1945, a SS evacuou o campo principal. As pedreiras silenciaram, mas as marchas ceifaram milhares de vidas. Muitos prisioneiros foram enviados para Dachau e Buchenwald, apenas para enfrentar novas marchas semanas depois. O campo estava vazio quando os soviéticos chegaram em maio. Os registros mostravam mais de 40 mil mortos. Entre janeiro e maio de 1945, centenas de milhares de prisioneiros foram levados para o interior do Reich. Alguns sobreviveram graças a moradores que secretamente lhes jogavam pão. Outros foram fuzilados em massa ao longo das estradas. Escreveu uma testemunha alemã em seu diário. Uma coluna interminável de sombras passava. Seus olhos estavam fundos, seus pés sangravam. O ar cheirava à morte, embora ainda estivessem respirando. Para os prisioneiros, cada passo significava incerteza. O fim viria em uma vala, em um celeiro improvisado ou em mais um campo, ainda mais superlotado. No dia 3 de maio, os guardas começaram a fugir. No dia 5, tanques dos Estados Unidos, da 11ª Divisão Blindada, apareceram na colina. Os sobreviventes, esqueléticos, correram em direção aos soldados. Alguns seguravam faixas feitas de lençóis. "Bem-vindos, libertadores", escreveu um soldado para casa. "Achei que já tinha visto de tudo na guerra." Então, vi Mauthausen, homens que pareciam esqueletos caminhando em nossa direção com lágrimas nos olhos. O crematório ainda estava quente. Pilhas de corpos jaziam insepultos. Nos túneis de Gusen, centenas de cadáveres jaziam empilhados. Com o fim da guerra, os números foram surgindo aos poucos. Mauthausen e seus subcampos. Cerca de 200 mil prisioneiros, mais de 90 mil mortos. Grossrosen, pelo menos 40 mil mortos. Ravensbrück, cerca de 30 mil. Neuengamme, 42 mil. Cada número esconde uma história, uma família despedaçada, um nome perdido. As ilusões da liderança nazista ruíram nessas últimas semanas. Mais tarde, em Nuremberg, Speer admitiu que acreditava que a produção poderia salvar a Alemanha, mas que a produção estava entrando em colapso, porque os trabalhadores estavam morrendo mais rápido do que conseguiam produzir. Himmler tentou negociar com os aliados, oferecendo a libertação de prisioneiros como moeda de troca. Suas propostas foram rejeitadas. Goebbels, até o fim, escreveu em seu diário que o inimigo nunca saberá a verdadeira extensão do que fizemos. Mas os fornos ainda estavam fumegando. Os testemunhos dos sobreviventes falaram mais alto do que qualquer segredo. Para os prisioneiros, os últimos meses foram um verdadeiro inferno, mas também marcaram o colapso da máquina nazista. As marchas, que tinham o objetivo de esconder provas, apenas multiplicaram as testemunhas. As evacuações, que pretendiam impor ordem, só criaram caos, e a determinação de matar até o último dia revelou a profundidade do fanatismo. Quando os tanques aliados atravessaram os portões de Mauthausen, Ravensbrück e Neuengamme, o sistema já estava destruído. O que encontraram não foi disciplina, mas ruínas. Não um império, mas cemitérios. O próximo capítulo não vai se deter no próprio horror. Mas o que veio a seguir? Libertação, silêncio e a memória fragmentada desses campos esquecidos. Maio de 1945. A guerra na Europa havia terminado. Os tiros cessaram. Mas nos campos, a tranquilidade que se seguiu à libertação não significou esquecimento. Era um silêncio complexo. Descrença. Trauma. Política. Quando os soldados aliados entravam em Mauthausen, Ravensbrück, Gross-Rosen e Neuengamme, a reação era sempre a mesma. Choque. Um soldado americano escreveu após ver Mauthausen: "Não existe uma palavra em inglês que possa descrever o que vi. Nem mesmo o inferno é suficiente." Os soviéticos que chegaram a Ravensbrück em 2 de maio encontraram milhares de mulheres esqueléticas em pé entre cadáveres.
Em Neuengamme, os britânicos descobriram barracões cheios de corpos não enterrados. Em Gross-Rosen, os soviéticos encontraram pedreiras vazias, documentos queimados e os esqueletos de homens que não sobreviveram às marchas. As primeiras ordens foram improvisadas: distribuir pão, leite e chocolate. No entanto, muitos prisioneiros não conseguiam digerir comida normal. Dezenas morreram tentando comer tudo de uma vez após anos de fome. Médicos do exército montaram hospitais de campanha, mas a escala sobrecarregou qualquer plano. Dezenas de milhares estavam doentes com tifo, disenteria e tuberculose. Os sobreviventes tentaram falar, mas muitos soldados não conseguiam compreender. Alguns achavam que os prisioneiros estavam exagerando. Outros se recusavam a ouvir, incapazes de absorver a magnitude. Uma mulher libertada de Ravensbrück escreveu mais tarde: "Queríamos contar, mas as palavras pareciam inúteis. Como explicar o cheiro, os olhares, a ausência?" Mesmo assim, documentos começaram a ser reunidos. Os espanhóis em Mauthausen entregaram as fotografias que haviam escondido. Diários secretos e desenhos vieram à tona nos barracões. Essas evidências seriam decisivas nos julgamentos de Nuremberg. Em 1946, os aliados julgaram os principais líderes nazistas em Nuremberg. Lá falou-se muito sobre Auschwitz, Dachau e Buchenwald. Mauthausen apareceu em alguns processos. Gross-Rosen, Ravensbrück e Neuengamme, muito menos. Julgamentos específicos sobre Mauthausen foram realizados em Dachau. O comandante Franz Ziereis foi capturado e morreu pouco depois, sob custódia dos Gemeiros. Guardas e médicos foram condenados, alguns sentenciados à morte. Em Ravensbrück, um julgamento britânico em Hamburgo condenou vários guardas, incluindo mulheres da SS. Foi um dos poucos processos que expôs o papel feminino na máquina do terror. Mas nem todos foram punidos. Muitos guardas de subcampos menores voltaram à vida civil sem consequências. A imensa vastidão do sistema tornava difícil perseguir todos os perpetradores. Após a guerra, nem todos os campos foram lembrados da mesma forma. Auschwitz, Dachau e Treblinka tornaram-se símbolos imediatos, mas Mauthausen, Gross-Rosen e Ravensbrück permaneceram nas sombras. Os motivos foram vários. Geografia. Auschwitz ficava na Polônia, o local das maiores deportações de judeus. Dachau e Buchenwald ficavam na Alemanha, próximos a áreas ocupadas pelos EUA, e foram amplamente filmados. Mauthausen e Gross-Rosen, localizados mais a leste, acabaram sob controle soviético, e suas histórias circularam menos no Ocidente. Auschwitz, com suas câmaras de gás industriais, oferecia uma imagem clara de extermínio planejado. Os campos da política de trabalho até a morte eram mais complicados de explicar. A morte nem sempre vinha nas câmaras, mas como fome, frio e exaustão. Os prisioneiros espanhóis de Mauthausen retornaram a uma Espanha sob Franco, onde seu testemunho foi silenciado. As mulheres de Ravensbrück levaram décadas para serem reconhecidas, em parte devido ao viés de gênero na historiografia. Os sobreviventes soviéticos libertados de Gross-Rosen muitas vezes eram tratados com desconfiança na URSS, acusados de colaboração simplesmente por terem sobrevivido ao cativeiro. Muitos sobreviventes ficaram em silêncio por anos. O trauma era profundo demais e o mundo indiferente demais. Uma mulher de Ravensbrück disse em uma entrevista nos anos 1960: "Quando voltei para casa, me disseram para parar de falar sobre isso, que a vida precisava seguir em frente, mas eu ainda sentia o cheiro da câmara de gás nos meus sonhos." Alguns nunca conseguiram contar suas histórias. Outros escreveram suas memórias décadas depois, quando o clima político mudou. Nas décadas de 1970 e 80, associações de ex-prisioneiros impulsionaram as comemorações. O local de Mauthausen foi aberto em 1949 e seu museu em 1975.
Historiadores poloneses estudaram Gross-Rosen a partir dos anos 1970. Sua pedreira agora é um museu. Na Polônia, historiadores locais começaram a estudar Gross-Rosen nos anos 1970. O local em ruínas foi lentamente restaurado. Hoje, a Pedreira Silenciosa é um museu e um lugar de memória. Ravensbrück permaneceu sob controle da Alemanha Oriental até 1989. Um memorial socialista foi erguido lá, com foco na resistência antifascista. Após a reunificação alemã, a narrativa se ampliou para incluir todas as vítimas, incluindo mulheres judias e aquelas submetidas a experimentos médicos. Neuengamme veio ainda mais tarde. Só se tornou um memorial nos anos 2000. O resultado é um paradoxo. Os campos mais mortais depois de Auschwitz permaneceram os menos conhecidos. O esquecimento não se deveu a um horror menor, mas à política, à dificuldade de narrar a morte pelo trabalho e à tendência da memória coletiva de se apegar a alguns poucos símbolos. Um sobrevivente espanhol de Mauthausen disse o seguinte: se só lembrarmos de Auschwitz, morremos uma segunda vez. Porque aqui também houve extermínio. Aqui também foi o inferno. Quando os fornos esfriaram e o arame farpado enferrujou, uma questão central permaneceu. Como devemos lembrar? O século XX escolheu nomes específicos: Auschwitz, Dachau, Treblinka, como emblemas do Holocausto. E eles são, sem dúvida. Mas os campos que acompanhamos neste relato, Mauthausen, Gross-Rosen, Ravensbrück, Neuengamme, não foram secundários. Eles eram partes essenciais da máquina nazista. Sua posterior invisibilidade revela algo desconfortável. A memória não é um espelho fiel, mas um mapa desenhado com política, geografia e narrativa. Os campos de trabalho até a morte eram mais brutais de retratar. Não havia uma única câmara de gás que representasse tudo, mas milhares de pequenos atos de extermínio diário. A escadaria de pedra, a agulha de uma máquina de costura, o pó nos túneis. E ainda assim, essas mortes não são menos significativas. 90 mil em Mauthausen, 40 mil em Gross-Rosen, 30 mil em Ravensbrück, 42 mil em Neuengamme. Cada número é uma cidade inteira apagada. A lição é clara. A brutalidade não precisa de grandes gestos para ser total. Às vezes, ela se esconde atrás da rotina, do trabalho e da burocracia. Os nazistas confundiram ideologia com estratégia, extermínio com eficiência. Seu delírio os levou a destruir não apenas seus inimigos, mas também a força de trabalho que sustentava sua própria guerra. Para os prisioneiros, a lição era diferente. Mesmo na escuridão mais profunda, pequenos gestos podiam desafiar o propósito do assassino. Compartilhar pão, cantar baixinho, gravar um nome na parede. Atos que pareciam insignificantes na época, mas que agora nos permitem ouvir suas vozes. Visitar Mauthausen hoje significa subir a escadaria de pedra. Cada degrau relembra aqueles que carregaram blocos de granito até desabarem. Em Ravensbrück, os barracões restaurados mostram máquinas de costura que produziam uniformes, mas também escondiam mensagens de resistência. Em Gross-Rosen, o silêncio da pedreira fala mais alto do que qualquer documento. Um sobrevivente resumiu o dever da memória assim: eles queriam que desaparecêssemos. Eles falharam. Cada vez que alguém diz nosso nome, vencemos o esquecimento. O título desta história diz tudo. Os campos nazistas mais horríveis de que você nunca ouviu falar. O fato de não nos lembrarmos deles tão vividamente quanto de Auschwitz não diminui o horror que aconteceu ali. Pelo contrário, nos obriga a ampliar nossa memória, a incluir todo lugar onde a humanidade foi testada e destruída. Lembrar não é um ato passivo. É uma forma de resistência, porque o que foi possível uma vez pode ser tentado novamente se o silêncio e o esquecimento forem permitidos a se espalhar. No fim, a lição mais difícil é esta:
O mal absoluto pode prosperar na rotina, na indiferença, na burocracia. E só a memória, mantida de forma rigorosa e sem concessões, pode impedir que essas rotinas retornem. A história de Mauthausen, Grossrosen, Ravensbrück e Neuengamme não é uma nota de rodapé. É um capítulo inteiro. Um capítulo que deve ser contado em voz alta, porque cada nome esquecido é uma derrota para a memória, e cada memória recuperada é uma vitória sobre o silêncio. Se esta história te emocionou, desafiou ou te ajudou a enxergar a Segunda Guerra Mundial de forma diferente, seria uma honra ter você em nossa comunidade crescente. Inscrever-se não é apenas um clique, é uma forma de apoiar histórias mais impactantes, vozes mais esquecidas e mais verdades do passado. Então, se você acredita que essas histórias são importantes, aperte o botão de inscrever-se e vamos continuar construindo essa jornada juntos. E não se esqueça de deixar um comentário. Lemos todos e adoramos ouvir suas opiniões. Até a próxima, continue explorando a história com a Epic War. Continue fazendo perguntas. Continue buscando a verdade.